Amém. Deus abençoe os irmãos. Gostaria de ler com os irmãos em Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, e versículo 11 até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, versículo 13. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Amém. Poder sentar. Senhor nosso maravilhoso e eterno Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor. Amém. Pedimos nesta hora perdão, Senhor, por todas as nossas fraquezas, que são muitas, Senhor, nossas falhas, ó Pai. Principalmente eu, Senhor Deus amado, tenho falhado, tenho errado, Senhor Deus amado. Mas nós cremos, ó Deus, no Teu precioso sangue, Pai, que está sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toma todo o nosso ser nas Tuas mãos. Toma todas as nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus amado, nessa noite, Senhor. Tu sabes que de mim mesmo não tem nada para falar, Senhor. Ó Deus amado, mas creio, Pai, naquele Espírito Santo que disse, Pai, que o Senhor nos daria a boca no momento exato, Senhor Deus amado, para falar, Senhor Deus bendito. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, continue conosco, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Obrigado pela reunião que o Senhor concedeu ali pela manhã, Senhor Deus amado. Obrigado, Senhor Deus bendito, por tudo, ó Pai. Continue conosco, ó Deus, por Tua imensa bondade, Pai. Por Tua imensa misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus bendito. Nos dê força, Pai, nos dê graça, Senhor Deus amado. Nessas horas que nós estamos vivendo, ó Pai. A hora do Teu arrebatamento, ó Pai, que está tão perto, Senhor Deus amado. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, não deixe que nenhum de nós venhamos ficar nessa terra, Pai,
mas que todos nós possamos subir, Pai, para encontrar com o Senhor, Deus, nos ares, Senhor Deus amado, como diz a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, continue conosco, ó Deus, por Tua imensa graça, Senhor. Muito obrigado por tudo, meu Pai. No Teu bendito, no Teu santo nome, nós te agradecemos. Obrigado pelo nosso pastor, Pai. Obrigado, Senhor Deus amado, por cada irmão que aqui está, cada irmã. Olha para aqueles que não puderam chegar até aqui, Senhor Deus. Que o Senhor possa se compadecer de cada um, Senhor Deus amado. Estender, Senhor Deus, as Tuas mãos de graça e de misericórdia, meu Pai. No Teu bendito, no Teu santo nome. Pois te peço essas bênçãos e te agradeço para agora e para todos sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu creio, irmão, que eu não vou demorar muito, porque não consegui preparar para esse culto, mas Deus sabe de tudo, né? Mas somente eu vou ficar na leitura e ler algumas palavras da mensagem do profeta. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ele usa essa escritura para pregar essa mensagem. E eu creio que vou deixar a parte final para o pastor Marcelo. Então Jesus está falando aqui sobre sal e sobre a luz, que nós temos que ser o sal dessa terra, né? Nós temos que ser a luz desse mundo, porque o profeta disse que nós somos como uma propaganda do Espírito Santo, uma propaganda de Cristo, né? E ele se refere a Estevão, que ele, no seu momento mais difícil de sua vida, que ele estava ali pregando a palavra de Deus, e ele foi o primeiro mártir, né? Ali, ele foi morto ali diante daqueles homens, e aqueles homens religiosos da época ali, mas Estevão, ele nem mesmo ele fez nenhum milagre, né? Mas a palavra de Deus diz que ele estava cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E ele foi uma tão grande propaganda ali do Espírito Santo, um cartaz do Espírito Santo, que até mesmo o apóstolo Paulo, que estava ali na hora, ele não servia a Deus, né? Ele segurou ali, eu creio que foi as vestes, e ficou ali naquele momento ali, daquele episódio que o apóstolo Estevão estava sendo ali apedrejado, e aquilo seguiu Paulo, né? Ele viu que nem mesmo na hora da morte, aquele jovem, era um jovem ali, né? Ele não negou a Deus. Ele continuou. E aquilo foi a sua vida inteira, ele se lembrando daquilo que aconteceu. E aquilo refletiu na vida do apóstolo Paulo. Eu quero ler com os irmãos nessa mensagem. Não vou demorar muito, não. Em parágrafo 101. Assim resplandeça a vossa luz. Se os irmãos quiserem, puderem me acompanhar. Qual é a mensagem? Assim resplandeça a vossa luz. Parágrafo 101. O profeta vai falar. Ele diz assim: então eu creio que o cristão é o cartaz de Deus. Eu creio que cada um de nós é o cartaz de Deus. E não temos que nos agitar tanto como fazemos. Simplesmente vivamos uma vida simples que deixa as pessoas famintas, com vontade de ser como vocês. Agora, observei no cartaz, neste determinado cartaz, ele não negava nenhum
nada a não ser apenas uma pergunta. Está você com fome? O Brando tinha visto esse cartaz. E ele só observou essa parte. Estava escrito nesse cartaz: está você com fome? Que você não pode vender nada de comer para alguém, a não ser que ela esteja com fome. A primeira coisa que o cartaz faz, o indivíduo passa e vê aquilo. Agora, a única maneira que o mundo alguma vez verá Cristo será quando eles ouvirem em você e em mim. Esta é a única maneira que eles alguma vez verão a Cristo. A consciência deles está entorpecida para o pôr do sol, para o chamado dos pássaros, das folhas e da grama e das flores, da música e da mensagem. E assim por diante. Esse regozijo depois de termos encontrado Cristo, mas por fim chegamos a um lugar que mostramos a Cristo. Agora recordem disto, cada um de vós, desta noite em diante, recorde que você é um cartaz de Deus. E você é agente de propaganda de Deus. Agora o mundo olhará para você para ver o que Cristo é. Então não queremos manchar aquilo com porção de coisas que testificam a respeito das coisas que realmente não somos. Primeiro sejamos aquilo, então, quando formos aquilo, o mundo verá Cristo em você e em mim. A primeira coisa de qualquer propaganda é que a pessoa tem que ver aquilo. Então a coisa seguinte, elas têm que desejar aquilo. Agora, se elas veem aquilo e não desejam, então isto é diferente. Mas você não colocou o cartaz em vão. Aí eu quero ler também pular mais um pouquinho, para não enfadar os irmãos. O profeta está falando sobre nós sermos uma propaganda de Cristo, né? Que Cristo ele veio, morreu por nós há quase 2000 anos atrás, e ele enviou para nós o Espírito Santo para que nós fôssemos esse cartaz, essa propaganda. Por isso ele disse: vós sois o sal da terra, a luz do mundo, né? Então ele disse: as pessoas têm que ver Cristo em você e em mim, ele disse. Porque se nós vivemos uma vida de qualquer maneira, né? Uma vida que não resplandece esse Deus, não testifica desse Deus, como é que nós vamos ser o sal? Como é que nós vamos ser a luz desse mundo, né? No parágrafo 130, ele continua falando sobre esse cartaz que nós devemos ser. Parágrafo 130 diz assim: a Bíblia diz, ele fala, Estevão era um homem cheio de quê? Cheio de poder, cheio de fé, cheio de amor, cheio do Espírito Santo. Foi isto que o fez ser o que ele era. É porque ele foi cheio do Espírito Santo. Ele era um verdadeiro cartaz de propaganda para Cristo. E quando ele se colocou ali naquela manhã na corte do Sinédrio, eles o acusaram. Eles disseram: este homem era tudo que ele estava fazendo. Ele estava sozinho, apenas ele, diante da grande corte do Sinédrio, talvez 2 ou 3 mil judeus, ou 5 mil, ali de pé com o dedo apontado. E a Bíblia diz que quando ele se aproximou ali, que sua face parecia com a de um anjo. Aquilo não significa que ele tinha uma luz brilhando em sua face. Um anjo seria um mensageiro que sabia a respeito do que estava falando. Estevão se aproximou dali sem medo da morte. Ele não tinha medo de nada, porque ele sabia a respeito do que ele ia falar. Como Paulo disse: eu sei quem tenho crido, e estou persuadido de que ele é capaz de guardar aquilo e encomendei a ele. Mas Estevão se aproximou ali diante daquela corte do Sinédrio com uma ovelha no meio de uma matilha de lobos, que uivavam por seu sangue.
E eles o acusaram e apontaram o dedo, acusando para ele. O que ele fez, ele disse: varões e irmãos, o Deus da glória apareceu. Aí vai falar sobre a história, né, que a Estevão começa a pregar sobre Abraão. Aí no parágrafo 142, vou ler aqui mais um pouquinho, ele diz assim: eu mostrei um quadro aqui, uma propaganda. Que tipo de propaganda? Não para alguma teologia, não a algum credo feito por homens, mas a um Cristo que está vivo exatamente como o mesmo hoje. E por um poder, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Correto. Eles podem ver aquele poder de Deus se mover, observá-lo no edifício e vê-lo apontar às pessoas, discernindo seus corações, curando enfermos, revelando os segredos de seus corações, abrindo os ouvidos dos surdos e fazendo os cegos enxergarem, que isto é um atrativo, é um cartaz de Deus. E as pessoas veem isto, e elas se reúnem e louvam a Deus. Tenho observado isto nelas quando estão louvando a Deus. Eles observam isto aqui fora. Quando isto está indo para este lado, então, através de cada um, vemos Cristo refletir a sua luz. Agora, não importa o quanto eu possa refleti-la aqui, a menos que ela reflita em você também. Nós nunca compreenderemos isto. O Evangelho não seria de nenhum efeito se não houvesse alguém ali para tomá-lo. Muitos não o tomarão, mas aqueles que o tomarem, ele se refletirá neles. Havia naquela manhã cerca de uns 5.000 na execução de Estevão, mas havia só um no qual ele se refletia. Mesmo no final de sua vida, ele disse: não sou nem mesmo digno de ser chamado um dos santos, ele disse, porque eu persegui a igreja de Deus, está falando de Paulo, né? Mesmo até a morte. Sua permissão para o apedrejamento daquele mártir Estevão nunca se afastou de Paulo. Ele disse: eu persegui a igreja até a morte, vem? Isto nunca se afastou dele, porque ele viu Cristo refletido. O que Estevão fez, ele nunca realizou nenhum milagre, embora ele soubesse que Cristo era um realizador de milagres. Ele conhecia todos estes poderes e coisas, mas o que ele fez, ele apenas apresentou sua vida de tal maneira que eles viram que ela era o poder de Cristo. Amém? Talvez você nunca tenha uma visão. Pode ser que você nunca coloque suas mãos sobre uma pessoa enferma e sinta a força de Deus Todo-Poderoso fazer o esqueleto de um homem voltar à vida novamente. Talvez você nunca o veja ali de pé em 3 ou 4 arco-íris. Talvez você nunca veja a sua imagem. Você nunca mais ouça sua voz. Mas você continua a ser um cartaz que refletirá Jesus Cristo através de uma vida que tem sido pura e inadulterada pelo mundo. Não desordenado com as coisas sujas ao redor de sua vida, mas uma coisa pura que fará com que o coração faminto sinta fome e sede de ser como você. Amém? Amém. Então, o irmão Brando está falando sobre Estevão, sobre o apóstolo Paulo. Ele disse: talvez talvez nós não temos tanto assim, tanto poder de ressuscitar o morto e tudo mais, mas todavia, ele disse, mas todavia você e eu, com as nossas vidas, possamos refletir Cristo. De que maneira, né? Na nossa maneira de viver, no nosso falar, no nosso proceder, né? Nunca estar envolvido com coisas erradas, tendo a nossa vida limpa diante dos homens, diante da lei, diante de Deus, né, principalmente. Aí ele disse: aí o mundo vai ver que tem uma coisa diferente em você e em mim, né? Ele vai ver que você está refletindo algo que é diferente, que é Cristo, né? Cristo é a única coisa diferente em nós, que pode fazer com que as pessoas sintam sede de Deus. Aquele relógio está certo? Está certo, não? Eu creio que eu não vou demorar muito, irmão. No parágrafo
179, eu creio que eu vou terminar aqui. Parágrafo 179. Os irmãos quiserem me acompanhar ainda, diz assim: eu observo seus pequenos cartazes de anúncio. Enquanto os vejo descer as ruas, os observo aqui no hospital, os observo na hora de suas mortes. Os observo aqui fora quando eles estão agindo. Observo aquela pequena dama, como ela se mantém ali como uma verdadeira e genuína santa. Eu estava em um balcão aqui há não muito tempo atrás e observei uma pequena senhora voltou e disse: você conhece Jesus como seu Salvador? E o garoto abaixou sua cabeça por ali na porta. Veja, não havia olhado para mim. Aí está você. Ela não me conheceu, mas eu a conhecia. E eu a havia observado, ela estava casada agora. Ela havia se casado com um pequeno pregador e ele está simplesmente indo muito bem. Então é isso, veja. Eu gosto de observar aquele cartaz. Eu gosto de observar isto. Isto me dá fome de chegar ao lugar onde nós possamos comer o alimento espiritual. Porque eu sabia que aquela garota não pertencia à igreja, ela era uma cristã. Isto é correto, sim. Você pode dizer, a Bíblia diz, embora Pedro e João, após terem curado aquele homem na porta chamada Formosa, ele era coxo desde o ventre de sua mãe. Ele não tinha muita força, ele não conseguia ficar de pé por muito tempo. Pedro teve que segurá-lo ao fazê-lo andar, curando desde o ventre de sua mãe. Eles o levaram diante do concílio e os proibiram de pregar em nome de Jesus. E eles perceberam que eles eram iletrados, diz a Bíblia. Aqueles apóstolos, João e Pedro, eram homens ignorantes e iletrados. Eles não conheciam nenhuma grande teologia. Eles eram pescadores, não podiam assinar seus nomes. Mas disseram, era notório que eles haviam estado com Jesus. Porque eram eles cartazes de propaganda. Cartazes, poderíamos seguir adiante. Deus ajude-nos a ser cartazes. Que este tabernáculo brando, este pequeno lugar consagrado e dedicado a Deus, que Ele possa produzir pequenos cartazes deste país aqui, que produza toda esta fome e sede pela nação para virem a Cristo em minha oração. Amém. Amém. Então, o irmão Brando está falando sobre Pedro, né? E João, quando eles encontraram aquele homem, e aquele homem, ele era coxo, aleijado desde o ventre de sua mãe. Não tinha nenhuma esperança para ele. E eles observaram que Pedro e João eram homens iletrados, eram homens que não tinham nenhuma, vamos dizer assim, não conheciam, não tinham muito estudo, né? Mas era notório, o Brando disse, era notório que eles haviam estado com Jesus, porque as suas vidas transmitiam aquilo. As suas vidas que eles viviam de oração, de consagração a Deus, de dedicação a Deus. E quando eles encontraram com aquele homem aleijado, e eles disseram para aquele homem, nós não temos ouro. Aquilo era tremendo, né? Comparando com o dia de hoje, né? A palavra de Deus diz que esta é uma era rica, é uma era que as pessoas evangélicas dizem que não precisam de nada, né? não são ricas, não tem falta de nada, mas a palavra diz que elas são miseráveis, cegas, nuas e não sabem ainda. Está nessa situação, e Pedro e João, naquela época, não tinham nada, mas eles tinham Cristo, e era tudo que eles poderiam ter, e é tudo que nós podemos ter, é muito mais do que nós possamos imaginar. Eles disseram, nós não temos dinheiro. Aquele homem olhou para eles esperando receber alguma moeda, receber alguma coisa,
E eles falaram, nós não temos nada, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aqueles homens ficaram atônitos ali, né? Eles até mesmo queriam, olhavam para Pedro e João como se fosse um Deus ali diante deles. E Pedro olhou para ele e disse assim, por que vocês estão olhando para nós? Como se a nossa própria santidade fizesse esse homem andar. Não somos nós, mas ele disse, mas a Jesus Cristo, a qual vós crucificaste, ele deu a este homem perfeita saúde. Então, irmão, Deus fez aquilo através de Pedro, né? Mas o irmão disse, talvez você não tenha isso, talvez você não faça nenhum milagre, mas você, com o seu bom trato de ser, de viver, você pode estar refletindo Cristo para os seus vizinhos. Você pode estar refletindo Cristo no seu trabalho. E é isso que Deus disse. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Por quê? O mundo, irmão, o mundo está, vamos dizer assim, perdido. O mundo está, como pregou o profeta, né? O mundo está caindo aos pedaços. Não tem mais segurança em lugar algum, não tem mais nada que eles possam se apoiar. Mas eles podem olhar em mim, eles podem olhar em vocês e ver algo diferente, ver Cristo em você, ver Cristo em mim. Porque Jesus disse isso. Nós temos isso, nós temos que fazer isso. Foi uma ordenança de Deus. Ele não disse que era nada mais nada menos, ele disse, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Agora, como que nós vamos fazer isso? É simplesmente vivendo a vida de Cristo, deixando Cristo viver em nós, deixando Cristo andar em nós. É sermos obedientes à palavra de Deus, né? Uma irmã faz a diferença. Um irmão faz a diferença. Uma irmã, quando ela não tosquia o seu cabelo, não corta o seu cabelo, é uma coisa diferente. Hoje você vê tantas mulheres andando com os seus cabelos curtos, né? Antigamente, até mesmo uma prostituta tinha o seu cabelo comprido. Uma mulher da vida, né? Uma mulher em pecado, adúltera, né? Mas ela tinha os seus cabelos compridos. Por quê? Aquela mulher que encontrou com Jesus ali, ela enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela tinha os seus cabelos compridos, né? Hoje em dia não tem mais, não há mais. Até mesmo em pessoas que se dizem ser evangélicas, não tem mais os seus cabelos crescidos. E a palavra de Deus diz que o cabelo é um sinal de poder, é um sinal de poderio. E isso é um voto. Deus, através do apóstolo, disse. Isso ele disse, aqueles que se dizem ser espirituais, que querem ser espirituais, reconheçam que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, foi escrito ali. Amém? Agora, irmãos, Deus quer que nós sejamos o sal da terra. Deus quer que nós sejamos a luz desse mundo. Até a palavra de Deus diz, né, que mulheres que até mesmo não têm os seus maridos cristãos, mas que ganham eles sem palavra, ou vice-versa, né? Homens que têm as suas mulheres que não são cristãs, que ganham elas sem palavra, né? Com o seu porte de vida, com a sua maneira de ser, com a sua maneira de viver, refletindo a vida de Cristo. A palavra de Deus diz que nós temos o bom cheiro de Cristo. Nós temos o poder, a virtude do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, né? Amém. Eu vou continuar lendo com os irmãos. Deixa eu ler com os irmãos que eu não li a passagem. O parágrafo que eu não li, o parágrafo 123. Se os irmãos puderem me acompanhar.
O profeta fala sobre o cartaz, né? A propaganda. Por isso as pessoas falam, né, que a propaganda é a alma do negócio. Tem pessoas que fazem várias propagandas e conseguem obter vantagem naquelas propagandas, né? O parágrafo 123 diz assim: que classe de pessoas deveríamos ser, se somos seus cartazes, se somos patrocinados por Ele? Então, em Cristo é o único onde obtemos nossa vida e tiramos nossa força. Tudo que temos vem de Cristo. Ele é o nosso patrocinador. Eu estou tão agradecido por isso. Então devemos ser como Ele. Sermos cuidadosos com o que fazemos, com o que dizemos, com o que fazemos em nossa vida diária, porque somos patrocinados por Cristo. Como deveríamos andar se somos patrocinados por Cristo? O que deveríamos dizer se somos patrocinados por Cristo? Se alguém fala mal de você, o que devemos dizer se somos patrocinados por Cristo? Devemos ser como Cristo. Não é isto correto? A pregação responde amém. Agora, há apenas uma coisa e outra coisa que não devemos fazer. Não apenas uma coisa, mas outra coisa que nós, ministros, devemos fazer. Devemos pregar um evangelho que apele ao faminto. Agora, se pregamos um evangelho social e dizemos, bem, você deve vir e se unir à nossa denominação, nós obtivemos mais 4.000 no ano passado em nossa organização, não é isto. Se você vier à minha igreja ou se tornar um membro de minha igreja, cuidaremos para que você receba cuidado quando você ficar velho. E se você for um membro fiel, é como uma pólice de seguro, né, que é mantida para quando você ficar velho. Nós cuidaremos disso. Aquilo ainda não é um atrativo. Então o profeta está falando aqui, que coisa, né, irmão? Que classe de pessoas nós deveríamos ser se somos seus cartazes? Quer dizer, se você, se nós professamos a Cristo em nossas vidas, como nós deveríamos ser? O apóstolo Paulo chega a dizer, creio que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro diz assim, o apóstolo Pedro, ele fala, quando nós vemos esse céu e essa terra que está separada como um tesouro para o fogo, todas essas coisas acontecendo, que pessoa nós devemos ser? Devemos ser em santo trato e em piedade, né? O profeta está falando aqui, que pessoa nós deveríamos ser se somos seus cartazes? Se somos patrocinados por Ele? Então, em Cristo é o único onde obtemos nossa vida e tiramos nossa força. Então a nossa força é de Deus, é de Cristo. A nossa força não é nossa, nós não temos força, né? Tudo o que temos vem de Cristo. Ele é nosso patrocinador. Eu estou tão agradecido por isso, porque por Ele ser nosso patrocinador. Então devemos ser como Ele. Mas como assim? Devemos ser como Ele. Por isso a palavra de Deus diz que nós temos que andar como Jesus andou. Sermos cuidadosos. Como ser cuidadosos? Com o que fazemos, com o que dizemos, com o que faremos em nossa vida diária, porque somos patrocinados por Cristo. Como deveríamos andar se somos patrocinados por Cristo? O que deveríamos dizer se somos patrocinados por Cristo? Então o profeta está falando aqui, como nós deveríamos ser? A palavra chega a dizer, né, que a vossa palavra seja temperada com sal, que nós devemos pensar antes de falar, né? Que nós devemos meditar antes de falar qualquer coisa, porque uma palavra, irmão, fere tanto quanto um soco, né? Às vezes até fere muito mais ainda. Uma palavra, quando você fala uma palavra áspera,
uma palavra de desconforto, uma palavra de ira, né? A palavra de Deus chega até a dizer, você pode até se irar, é normal, é um homem, uma mulher pode se irar, mas a palavra de Deus diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, não deixe o sol se pôr na vossa ira, não fique tão nervoso, né, a ponto de dizer coisas desagradáveis, a ponto de falar coisas que venham ferir alguma pessoa, ferir alguém, né? O profeta chega a dizer, se você não pode falar bem de uma pessoa, então não fale nada. Se você não pode apontar uma coisa boa de uma pessoa, então fique calado. É melhor do que você falar coisas que não agradam a Deus. É melhor do que você falar coisas que vai ferir aquela pessoa. E muitas das vezes a pessoa está ferindo a Cristo. Muitas das vezes a pessoa está ferindo o próprio Espírito Santo. Por isso a palavra de Deus diz que o quê? Não tem perdão. Nem neste século, nem no futuro. As pessoas que blasfemam, as pessoas que entristecem o Espírito Santo. Jesus chegou até a dizer, né? Vocês estão me chamando de Beelzebu, mas ele disse, muitos pecados são perdoados, mas o pecado que é dirigido contra o Espírito Santo, esse pecado não tem perdão, nem nesse século e nem no futuro. Então nós temos que vigiar o que nós falamos, nós temos que vigiar o que nós pensamos para poder falar. Nós temos que viver uma vida digna do Evangelho. A palavra de Deus chega a dizer, né, que nós temos que ser como Cristo. Mas como assim ser como Cristo? É impossível ser como Cristo. Mas Ele nos deu essa capacidade. Ele enviou para nós o Espírito Santo. Amém. Na sua morte, na sua ressurreição, Ele enviou o Espírito Santo para nós. Glória a Deus. Como deveríamos andar se somos patrocinados por Cristo? O que deveríamos dizer se somos patrocinados por Cristo? Se alguém falar mal de você, automaticamente, né, quando a pessoa fala mal contra uma pessoa, contra uma outra pessoa, a primeira coisa que a pessoa faz é revidar, é falar na mesma moeda, né, no mesmo tom, na mesma linguagem que aquela pessoa falou. Mas a palavra de Deus diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Se alguém fala mal de você, o que devemos dizer? Se somos patrocinados por Cristo, devemos ser como Cristo. Não é isto correto? A pregação responde amém. Agora há apenas uma coisa, ele vai falar sobre outra coisa aqui dos pregadores, né? No 136 ele fala mais um pouco. Que pessoa nós devemos ser? Para nós refletirmos Cristo em nós? Que pessoa nós devemos ser em santo trato e em piedade? Então Deus viu este pequeno quadro de propaganda sendo tombado, quer dizer, Estevão, né? Estevão olhou para o céu e disse, eis que vejo os céus abertos e Jesus de pé à destra de Deus. Ele adormeceu nos braços de Deus. Ele era um cartaz de advertência para o mundo faminto. Você diz, bem, quantos estavam lá? Você diz que talvez houvesse 5.000. Quantos deles se salvaram? Então, o Estevão, o primeiro mártir, as pessoas começaram a apontar o dedo para ele, começaram a escarnecer, começaram a falar dele. Agora, Estevão era um homem como nós. Era um homem que tinha um temperamento, era um homem de carne e osso, como nós. As pessoas falam assim, ser como Cristo. Mas como assim ser como Cristo? Estevão foi como Cristo. Ele soube falar. Ele viu aquelas pessoas ali apedrejando ele, né? Quando ele estava a ponto de dar o seu último suspiro, ele orou e disse, Pai, não impute os seus pecados, quer dizer, não aceite, não trate eles conforme que eles fizeram comigo. Que obra, né?
Que cartaz que Deus olhou para Estevão ali, mesmo na hora de sua morte, apedrejado, irmão, pedras batendo na sua face, no seu corpo, uma morte dolorosa, e ele não tinha feito nada. Por isso a palavra de Deus assim, padeça, mas padeça como um cristão, não padeça como uma pessoa que foi levada diante de um tribunal, não padeça como uma pessoa que fez uma coisa errada, mas padeça como um cristão genuíno, um cristão verdadeiro. Ele não tinha feito nada, ele somente estava pregando a palavra de Deus, e aqueles homens invejosos ali, religiosos da época ali, começaram a apontar o dedo para ele, e depois começaram a levar ele para um lugar, e começaram a apedrejar ele. Ele foi fiel até a morte, e ele amou até a morte. E nós temos que ser dessa forma, irmão. Se Estevão teve essa condição, nós também temos essa condição. Por quê? Porque o Espírito Santo foi dado também para nós. Ele enviou o Espírito Santo para nós, para mim, para que você, nessa hora de aperto, nessa hora de prova, você saiba como se conduzir, como viver, como Cristo, né? Ele nos deu essa capacidade. Amém? Ele fez isso por nós. Isso é maravilhoso. No parágrafo 108, o profeta também vai falar mais um pouquinho. Ele diz assim, no parágrafo 108, eu creio que eu não li ainda. Ele diz assim: mas há tantos que o Pai tem trazido, e estão famintos e sedentos por encontrar Deus. Eles não sabem onde encontrá-lo. Tem pessoas que estão procurando Deus, mas não sabem onde encontrar. Mas aonde que ele vai achar Deus? Em mim e em você. Através de quê? Através da sua vida, através da minha vida. Se nós temos uma vida de acordo com a palavra de Deus, uma vida honesta, uma vida pura, uma vida santa, as pessoas vão encontrar Deus aonde? Em mim e em você. Amém. Há tantos que o Pai tem trazido e estão famintos e sedentos por encontrar Deus, eles não sabem onde encontrá-lo, porque aqueles que deviam ser cartazes estão tão sujos com as coisas do mundo, até o ponto em que não pode ver onde eles chegaram, algo mais do que eles tinham quando chegaram até ele. Eles vivem como o mundo, eles falam como o mundo, eles cantam as mesmas músicas que o mundo canta, eles se vestem como o mundo, quero dizer, especialmente o sexo feminino. Então elas agem como o mundo, eles vão a lugares mundanos, eles frequentam lugares de diversões mundanas. Que coisa, né? Como que uma pessoa vai ver Cristo numa pessoa como essa? Se a pessoa está numa vida mundana, se a pessoa se veste como o mundo, se a pessoa anda como o mundo, se a pessoa vive como o mundo, como que as pessoas vão ver? O profeta está falando aqui, eles deveriam ver nessas pessoas, mas o que está acontecendo? As pessoas não estão nem aí, não querem saber. A palavra de Deus diz que antigamente, né, o cristão sofria por causa do Evangelho, por causa de Cristo, né? Eles eram perseguidos, eles eram apedrejados, eles morriam por amor a Cristo. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia o Evangelho está sofrendo por causa do homem, por causa da pessoa que se diz ser evangélica, né? Porque vive uma vida despreparada, vive uma vida em trambique, vive uma vida como o mundo, como o profeta está falando aqui. Há tantos que tantos que o Pai tem trazido, Deus tem trazido as pessoas, estão famintos, sedentas por encontrar Deus, não sabem onde encontrá-lo, porque está difícil, está tão raro. O profeta chega até a dizer, né, principalmente na parte feminina. Por que a parte feminina? Porque é mais visado, o inimigo visa mais, como nós pregamos aqui na semana passada, né? Mulher virtuosa, quem achará? Quem achará a mulher virtuosa? O sábio Salomão, ele até falou, ele disse: eu procurei
um homem entre 1000. Eu achei um. Ele disse, eu procurei uma mulher entre 2.000 e não achei uma mulher. Por quê? Porque a mulher é mais visada, a mulher por isso a palavra de Deus diz, né, que o homem não foi enganado, mas a mulher foi enganada e caiu em transgressão. O profeta está falando aqui, por quê? Agora, mulher virtuosa, como está difícil, como está raro, irmão. O sábio Samuel disse, quem achará? Quem achar uma mulher virtuosa é muito mais do que ouro, é muito mais do que prata. Não tem como comprar. O apóstolo, o pastor Paulo até pregava, ele dizia na sua linguagem, né? Está em extinção, verdadeiramente está. Não só a mulher não, mas um homem também que vive a palavra de Deus, um homem santo, uma mulher santa, está em extinção, que não se vê mais, não tem como achar mais. Antigamente, daria para discernir quando uma pessoa era evangélica, quando uma pessoa era crente, quando uma pessoa não era. Pelo seu modo de viver, pelo seu modo de agir, pelo seu modo de trajar, como está escrito aqui. Pelas suas vidas, mas hoje em dia está tudo misturado. Hoje em dia não tem como saber mais nada. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, né? Eles falam da piedade, mas não sabem a eficácia da piedade. Eles vivem como o mundo, eles falam como o mundo. Eles cantam as mesmas músicas que o mundo canta. Eles vestem como o mundo, quero dizer, especialmente o sexo feminino. Então elas agem como o mundo. Eles vão a lugares mundanos, eles frequentam lugares de diversões mundanas. Ele disse, bem, que você vai para... Bem, eu disse, se eu fosse um missionário manufaturado, eu nunca chamaria a atenção do mundo, porque eles não estão procurando por isso. Eles estão procurando por Cristo. E encontramos esses homens e pessoas que pensam, parágrafo 113, pessoas que pensam estas coisas. Há duas classes diferentes. Deus tem duas classes diferentes. Ali estão homens que Deus usa para ficar em casa, cuidar dos doentes, sepultar os mortos e beijar os bebês e casar os jovens. E coisa assim, muitos desses homens não sabem o que significa empunhar uma espada e sair ali nas linhas de frente, com uma espada de 2 gumes. Eles não sabem o que é uma batalha, lutar contra o inimigo. Eles saem por aqui e são homens espertos, teólogos, grandes homens, que podem resistir, fazer um sermão tão tocante e também falar com linguagem tal que mesmo o Ebst dificilmente saberia o que estão dizendo. Eles têm graus universitários, mas tudo bem quanto a isso. Quando você está falando com um grupo intelectual, o qual está apenas procurando por uma igreja local. Mas quando você chega ali na frente da batalha, onde aqueles homens têm mais do que aquilo, eles têm que ver o poder do Deus Todo-Poderoso e se manifestando, ou você nunca venderá isto para eles. Eles têm que ver Cristo em sua ressurreição. Aqueles homens não sabem o que é ter uma espada de 2 gumes para lutar, lado a lado com o inimigo ali, onde os demônios e feiticeiros e tudo mais estão ali de pé, te desafiando de cada lado. E onde os homens aos quais leram aquela Bíblia disseram, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, deixa-nos ver o Espírito Santo agir como Ele o fez lá atrás, bem? Então você não pode tomar uma escolaridade e fazer aquilo. É necessário o poder e a ressurreição de Jesus Cristo para produzir isso. Sim, agora é isto que os nativos famintos esperam. Eles têm que ver isto, eles têm que desejar isto. E esta é a mesma coisa que esta nação tem. Esta é a razão, nesta noite, pela qual temos todas esta advertência da guerra atômica. É porque a nação tem visto isto, esta nação tem, e não o quis. E esta é a razão pela qual o julgamento divino está sobre eles, é porque fomos pesados na balança. Eu vi onde o nosso presidente, o Sr. Kennedy, Tom, e eu creio que é o seu nome, Kennedy, que enviou para isto, tantos oficiais lá embaixo para esta guerra segregacional. Ele enviou 400 e algumas coisas para o sul.
Então o profeta está falando sobre que Deus tem várias pessoas, né? Opera de várias maneiras. Então tem aqueles que vão na batalha e pregam, vamos dizer assim, missionários, né? Que às vezes vão para outros países, que às vezes até mesmo não aceitam o cristianismo e tudo mais. Mas ele disse, mas às vezes tem as pessoas que ficam em suas casas, as pessoas que não vão para esse lugar, mas também tem algo de Deus. Mas o que eles estão procurando? Eles estão procurando Cristo. E eles eles não vão achar mais Cristo, vamos dizer assim, descer aqui em carne e osso. Eles não vão achar mais. Eles têm que achar Cristo em mim e em cada um de nós. Mas como é que eles vão achar Cristo em nós, né? Se nós vivermos como o mundo vive. Por isso o profeta, ele pregou uma mensagem, não sei se é essa mensagem, ele disse, se você é um cristão, viva como um cristão, vista-se como um cristão, fale como um cristão e morra também como um cristão. Amém? É isso que eles querem ver para achar Cristo em cada um de nós. Mas se nós vivemos uma vida mundana, se nós deixarmos as coisas do mundo entrar em nós, hoje em dia está tão difícil. Como eu disse, né? Hoje em dia quem está sofrendo é o evangelho, que está sofrendo por causa dos crentes. Antigamente os crentes sofriam, né? Por causa do evangelho, ele era levado até as covas dos leões e tudo mais. Hoje em dia o evangelho que está sofrendo, por quê? As pessoas olham as pessoas crentes e já ficam com um pé atrás. Por quê? Porque hoje em dia é tantos crentes, trambiqueiros, crentes, que falam coisas que não é para falar, que vivem vidas do mundo, né? Por isso que o profeta disse, eles vão na festa mundana, eles vivem como o mundo. Então não tem como as pessoas sedentas achar Cristo numa pessoa como essa. As pessoas têm que achar Cristo numa pessoa que vive como Cristo viveu, que ande como Cristo andou, né? É difícil? É difícil. Mas Deus nos dá essa capacidade. Ele nos capacitou para isso. Ele enviou o Espírito Santo para nós. Então não é nós mais, né? Mas é o Espírito Santo através de nós. Deus abençoe os irmãos. Foi essa a palavra que Deus colocou no meu coração. Mas eu creio que uma palavra, né, Deus falou no teu coração, no meu coração. Porque, irmão, nós estamos vivendo a sombra do arrebatamento, né? Deus é um Deus justo. A palavra de Deus diz que ele não vai levar nenhum homem em julgamento sem antes advertir aquele homem, que o homem não vai poder chegar lá e dizer que nunca ouviu, que não sabe de nada, não. Então Deus é tão justo que Ele mostra, Ele traz os seus filhos, as suas filhas e diz, olha, eles viveram ali na sua época também, olha como eles viveram também. Quer dizer, os cristãos, eles têm uma vida diferenciada, né? Eles têm uma vida diferente do povo mundano. É raro, mas Deus tem os seus filhos e suas filhas na terra. Amém. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, né? Glória a Deus por isso. A gente fica feliz por isso. Mas o objetivo da palavra foi: você é um cartaz, então não esqueça disso, tá? Se você é um cartaz, então olha que propaganda você está fazendo, né? Por exemplo, igual a igreja aqui. Cada irmão aqui é um cartaz da igreja aqui de São Gonçalo, propagando Cristo. Então pensa bem, se nós darmos um mau testemunho, né? Vivemos qualquer tipo de vida e dizemos que somos cristãos da mensagem. Que cartaz que a gente está produzindo, né? Eu não sei se vocês já leram na mensagem que irmão Brana fala sobre um menino que viu um homem bêbado em frente ao bar. Ou você já ouviu isso? Se você não leu, você já ouviu sendo pregado. Que ele foi lá para o bar e falou assim para o moço do bar lá que vendia bebida alcoólica: seu cartaz está caído lá fora. Já leu? Já leu isso na mensagem? Já? Aí, o seu cartaz está caído lá fora. Aí o moço do bar ficou: meu cartaz? Aí ele saiu, olhou, bebida, bar, bebida alcoólica. Não, menino, está tudo certo.
Ele, não, seu cartaz está caído. Está tudo certo ali. Aí ele falou assim, ali. Tinha um homem caído em frente ao bar. O que aquele homem estava propagando? E quem frequentasse aquele bar, ficasse bebendo ali, o fim dele seria aquilo ali. Ele está propagando o que ele bar, o que aquela comércio de bebida alcoólica faz com a vida da pessoa. Pode ser que no início não, mas daqui a pouco ele vai ser um homem caído em frente ao bar. O menino disse, seu cartaz está caído. Então, ele não bota isso no cartaz dele lá, beba e tal, e mostra uma foto de um homem bêbado caído. Mas na realidade ali estava aquele homem fazendo propaganda daquele bar. Então você é uma propaganda. Por isso você como é que você usou a palavra? De Cristo, né? Que você falou, como é que faz? Quando você é propaganda de Cristo, você usou a palavra que eu esqueci. Né? Que você está fazendo uma propaganda como se fosse daquela empresa, tudo mais e tal. Eu esqueci a palavra que você falou aqui. Mas você está sendo uma propaganda do reino de Deus. Então, eles esperam ver em você uma vida diferente. Então, quando eles não veem isso, né? Então, a vida cristã é mais importante até do que os sinais de prodígio e maravilha. Eu ia ler isso lá de manhã, a mensagem certo de Deus, né? Esteja certo de Deus, que é parágrafo 21, né? Que o profeta disse que a fé pode fazer sinais de prodígio, produzir cura, e não vinde um coração espiritual, não é isso? Um coração não convertido. Então uma pessoa pode não ser convertida e ela ter fé e ela fazer sinais de prodígio e maravilha. E o irmão Brana leva lá para Mateus 7:21, quando eles falam, fizemos muitas maravilhas no teu nome. Então não é esse o cartaz de Deus, aquilo ali são os dons, e alguém sem estar convertido pode fazer aquilo. O cartaz de Deus é uma vida cristã. E se você olhar, é tão importante esse cartaz de Deus, que homens que já passaram por essa terra, que não estão mais aqui, mas o cartaz da vida dele está falando até hoje. Você já imaginou hoje, pela manhã e até agora à noite, quantas vezes foi mencionado o cartaz de Paulo, Pedro, o irmão Brana, Lutero? Quantas vezes é mencionado Lutero? Sabe o que é aquilo? É que Lutero foi um cartaz do Evangelho. E ele viveu uma vida correta. Então até hoje ele está propagando, né, a mudança da vida dele. E Paulo, né? E o irmão Brana, né? Mas agora quem é para ser o cartaz dele? Sou eu e você. Então não vamos dar um mau exemplo. É que você às vezes não vê, mas tem gente vivendo a tua vida, vigiando a tua vida, olhando você. Vizinho, alguém do trabalho, fala, rapaz, né? Ele é um cristão. Então aquele cartaz está propagando ali, cristianismo. Né? Mas se você, como Deus está usando o irmão dos carros, aí falou assim, você vive como o mundo, você canta a mesma música do mundo, né? Aí tem uma pessoa lá que é evangélica e trabalha com a gente, e de vez em quando ela canta algumas músicas de Roberto Carlos, algumas músicas e tal. Aí alguém, mas você não é crente? Aí ele falou, não, isso não tem nada a ver, tipo, música secular, não tem nada a ver isso aí. Não tem nada a ver. Aí passa cantando música, ele fala, mas você canta ainda e canta música? Aí ele disse, não tem nada a ver isso aí. Que cartaz que ele está produzindo? Entendeu? Porque o que tem a ver a luz com as trevas, né? Você pode cantar uma música que um homem inspirado lá canta aquela música lá, e você sente bem em cantar aquelas músicas? Não, você sente bem em cantar o hino por causa da sua vida que foi mudada. Então, vamos pedir a Deus para limpar os nossos cartazes cada vez mais, porque está escrito, o que está escrito? Ó, quem é santo, seja mais santo ainda, não é? Quem é sujo, seja mais sujo ainda, não é? Mas você pode ver que o profeta chama atenção para a palavra quem é. Não é quem não é santo seja santo, é quem já é santo, não é? Olha o detalhe do profeta, né? A luz do profeta. Quem é santo, seja mais santo ainda. Quem é sujo, seja mais sujo ainda. Então a pessoa já é, entendeu? Então nós vivemos um tempo que você não tem uma vida santa, o Espírito Santo está dizendo, seja mais santo ainda. Então vamos ser um cartaz do Senhor. Estevão não esperava que o cartaz da vida dele estaria falando até hoje, né? Não é isso? Ele não esperava que ia converter Saulo, que estava ali. Então, alguém vai converter, alguém da família, mas mantenha o seu cartaz limpo e peça a Deus que cada dia você seja um cartaz para o Senhor. Então, mais um dia onde Deus está mantendo, o Senhor mantém esse cartaz bem, né? Vós sois a luz do mundo. O que ele diz? Se a vossa luz não resplandecer diante dos homens. Então resplandecer o que? Luz resplandecer é a sua vida, o seu testemunho. Eles estão em treva, a sua vida, o seu testemunho está resplandecendo diante deles. E aí causa fome e sede neles, e eles vêm, porque o cartaz o que? Nos chama a atenção. Você passa aí na estrada,
Ah, você está com fome? Tem algo para comer. Então, quando você olha aquela propaganda, né? Do restaurante, seja lá, e você aí bota aquelas fotos bem bonitas, né? Aí você já, poxa, vamos parar aí, estamos com fome, então a fome, aí ele já estrategicamente bota as fotos e diz, está com fome? Um restaurante aí a tantos quilômetros tem, aí você já, né? Então o cartaz leva você até um restaurante. Seu testemunho em nossa vida leva um filho de Deus até a Cristo. Não é isso maravilhoso, né? Isso é a vida vivida, isso é muito importante. Então, vamos pedir a Deus que nos dê graça, nos ajude, e que a gente não seja um cartaz negativo para o Senhor, mas o tempo que você viver aqui seja um cartaz cada vez mais limpo, para que a vossa luz, quando ele fala isso, ele é a luz, mas ele está falando a vossa luz, ó, é a luz de André, a luz de Luiz Carlos, a luz de Luiz Carlos, Lenício das irmãs, a vossa luz resplandeça diante dos homens, é a tua luz resplandecendo, entendeu? Então vamos cantar o hino para a gente orar para o término, 737, e falando no cartaz, falando em vida, falando em testemunho, eu lembrei desse hino. Vamos ficar de pé para a gente cantar esse hino? 298. E logo após vamos estar orando, né? Quem quer ser um vaso de bênção aí, diga amém. Amém. Então fique de pé e diga para ele, quero ser um vaso de bênção, né? Quero ser um cartaz, né? Vaso de bênção sempre. Aqui está sol, mas... Vamos lá? Quero ser um vaso de bênção, se um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos pedidos, boas novas que vem lá no céu. Olha o cartaz, fala para ele. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor, e de submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer. Olha o cartaz. Aos culpados que vivem nas trevas, o perdão de Jesus conhecer. Diga para ele. Avisando que crente em Cristo, jubiloso no céu ao entrar. Diga para ele. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leva mensagem de amor, e ele submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora. E para ser um vaso, o que precisamos? Para ser um vaso de bênção, é mistério uma vida real, uma vida que fere pureza, revestida do amor. Olha que cartaz, hein? Faz-me um vaso de bênção, Senhor.
Amém, Jesus. Palmas para Jesus que ele merece. Amém? Então, você está sabendo que você é um cartaz, você está propagando o reino de Deus, né? Para que os perdidos cheguem, né? Então, peço a Deus cada dia que esse vaso, ou seja, que esse cartaz, né? Que é esse vaso, seja cheio do amor para que a alma chegue ao reino de Deus, né? Nessa manhã e durante esse dia, Deus propagou mais uma vez o cartaz da sua vida, né? Alguém pergunta, cadê o André, rapaz? Está lá no culto, adorando alguém. Ih, rapaz, ele, né? Aí o descarro, cadê o teu irmão? Eles foram para o culto, né? Aí, rapaz, foi um dia de chuva e eles foram lá, foram ao culto, estão lá adorando a Deus. Sabe o que é isso? É um cartaz falando. O que leva eles aí um dia de chuva? E todo mundo está descansando, vai descansar para amanhã e estão lá. Tem alguma coisa aí, rapaz. E a vida daquelas pessoas é diferente, você não vê eles não andam aí enganando os outros, bebendo, brigando, né? Fazendo as coisas igual os outros mundando. É aquela vida diferente, aquilo está salgando eles. E eles vão querer conhecer o Deus deles. Isso é uma propaganda que está ali, ó. A propaganda da vida de Estevão está até hoje, é de Paulo, do irmão Brana, mas Deus tem levantado você para ser um cartaz dele nessa era que nós vivemos. Nós estamos propagando um cartaz do reino do céu, né? Amém. Não importa o quanto engano que haja, Charles, vários maus testemunhos que estão dando aí, mas você é um cartaz do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Amém? Amém? Oremos? Senhor Deus, obrigado a Deus por mais essa noite e a mensagem que levamos em nossos corações. Somos um cartaz de Deus, do reino de Deus. Somos testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. E isso, Pai, nos faz desejar que tenha uma vida muito mais cheia do Espírito Santo, Senhor. Amém. Para que o Espírito Santo, através de nós, possa refletir essa luz para o mundo. Foi Jesus que disse que você é a lâmpada aí, você é a luz. Na verdade, ele brilha através de você e ele disse que a vossa luz, então é em você. Resplandeça diante dos homens. Que Deus limpe a nossa lâmpada, que Deus tire toda a impureza, que Deus tire toda a coisa errada e que essa luz brilhe cada dia mais. A luz de Jesus Cristo em nosso viver. E alguém possa ser chamado a atenção a tal ponto que alguém possa desejar ter essa vida que você está vivendo. Alguém possa ser salgado pela vida que você está vivendo e desejar ter sede para conhecer esse Jesus que vive em você. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um culto e mais uma mensagem que levamos em nossos corações. Não deixe esse cartaz cair. Peça a Deus que esse cartaz seja cada vez mais limpo, que esse testemunho seja cada vez mais limpo, que essa vida seja cada vez mais rendida a Jesus, porque a honra e a glória seja dada a Ele. Lembre-se, Deus usará o seu testemunho quando tudo tiver terminado. E quando chegar aquele juízo final, esse cartaz da sua vida, o seu testemunho será apresentado e eles estarão sem desculpa, porque Deus mostrará a tua vida e vai mostrar e dizer: ah, lá está uma irmã, ah, lá um cartaz que eu tinha na terra, uma irmã me serviu, uma mulher serviu, viveu uma vida cristã, um homem viveu, eles foram meus filhos e minhas filhas em meio àquela geração corrupta. Olha lá como ele achou um Noé, um cartaz, ele achou Enoque, ele achou Abraão e hoje ele tem você. Glória a Deus por isso. Não deixe o diabo pôr mancha em sua vida. Encha-se do Espírito Santo. Renda-se a Jesus. Quanto mais você se render a Ele, mais Ele vai te usar. O profeta disse na mensagem que íamos ler, não chegamos a ler essa parte nessa manhã ali em Tomazinho, mas ele disse que tudo que você pode dar a Deus é tudo que Deus vai usar. Sansão deu sua força. Deus usou toda a força de Sansão e foi algo maravilhoso. Sansão só esqueceu de dar o coração para Deus. Diz o profeta: Sansão deu a sua força e Sansão deu o coração dele para Dalila. Então houve problema. Mas se Sansão desse o coração dele também para Deus, não haveria problema. Então, irmão, vamos dar todo o nosso ser. Como disse o hino, quando todo o teu ser ele puder controlar, então há de ver que o Senhor tem poder. Glória a Deus por isso, que a vossa luz resplandeça diante dos homens. Amém. Aleluia por isso. Oh, cartazes do reino de Deus,
acenda, brilham cada vez mais. Deixe o Espírito Santo mostrar esse testemunho, mostrar para essa geração, mostrar para esse incrédulo, alguém viver uma palavra pura e genuína. Glória a Deus por isso. Deus te colocou nesse tempo para isso. Você é um filho, você é uma filha. Você está mostrando a vida de Deus. Assim, Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos uma noite tranquila e um sono de paz, abençoa todos os teus filhos, Pai, não só aqui, mas de cada igreja, cada congregação, olha por cada pedido de oração, Pai, tome cada vida em tuas mãos, é a nossa oração. Muito obrigado, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Você e eu não somos um cartaz caído. Cartaz fica no alto. Lâmpada se coloca no alto, tá bom? A lâmpada se coloca no alto. Não esqueça que o Espírito Santo quer de você, irmã, quer de mim e quer de nós. A vossa luz resplandeça diante dos homens. Isso é um milagre maior do que a cura dos enfermos e tudo mais, do seu testemunho, a vida vivida. Então nós oramos, ó Deus, desce até nós, termina com a nossa vida, perdoa os nossos pecados e venha o Senhor próprio viver a vida cristã em nós, ó Deus. E isso servirá. Cristo estará vivendo em nossas ruas, em nossas casas, em nosso trabalho. Ele vai estar vivendo através de você. Cristo em vós, a esperança da glória. E o cartaz chamado Paulo chegou até a dizer: eu já não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém, Jesus. Amém. Então, irmão, Deus abençoe os irmãos. Lembrando, então, só retificando, domingo, então, terça-feira a gente tem culto, tá? Culto normal, às 17 horas, né? 19 horas, né? E no domingo, culto pela manhã. Nós iríamos até levar mais pessoas para Itaperuna, desligou aí, né? Pode desligar. Nós iríamos até